Salve, salve, por aqui Ricardo Negro, e hoje eu venho falar um pouquinho do histórico de algumas pinturas que eu fiz em 2011 aproximadamente. Mas antes de falar da história delas, eu quero contar um pouquinho do contexto que elas foram produzidas. Eu sou formado em artes visuais, me formei em 2009 e mais ou menos em 2011 eu comecei a pintar uma série de trabalhos que eu intitulo de Composição das Comunidades, que consiste em favelas que eu visitei, comunidades, e em lembranças que eu tenho também de criança, de soltar pipa, de jogar bolinha de gude, de ficar na rua. Eu era uma criança bem rueira. E dessa série de trabalhos, que foram aproximadamente 26 trabalhos, tem alguns com tom de amarelo que se destacam. Os personagens são da cor amarela. E tem gente que me pergunta, por que você pintou amarelo? Você é fã dos Gêmeos? De onde vem a ideia do boneco ser amarelo? E a resposta é simples. Primeiramente, eu sou super fã dos Gêmeos, mas não é por isso que eu pintei os personagens de amarelo. Eu pintei com essa cor porque era a única cor disponível que eu tinha na época. Na época eu não tinha muito recurso financeiro para poder investir em tintas e materiais variados. Então eu usava o que eu tinha ali, muita coisa de material que eu utilizava na rua de grafite. Então essa época, essas 26 pinturas, quase todas eu utilizei spray e utilizei tinta acrílica, latex da rua, de parede mesmo, eu usei nas telas, porque era o que eu tinha. E nessa época eu lembro que eu ganhei uma latinha de souvenir, fazendo até marketing aí pra marca, eu ganhei uma latinha de souvenir amarela. E era a cor mais próxima ali que eu podia utilizar entre o tom de pele escuro e o tom de pele claro. Tá aí. Por isso os personagens dessa época são desse tom de amarelo. Não é exclusivamente porque eu tenho referência também dos grafiteiros dos Gêmeos, que eu sou bem fã, mas sim da falta de recurso financeiro que acabou me obrigando a pintar. Se eu tivesse material disponível, sem dúvida eu faria ele mais nas pegadas que eu faço hoje, personagens morenos, personagens de tom de pele clara e escura também. Eu ia dar uma variada, e inclusive quando a gente tem mais material e mais cor, a gente abre um leque de possibilidades e de coisas diferentes para a gente pensar, para fazer também. Nessa época não era o meu caso, eu não tinha tantos recursos, então eu fazia com o que eu tinha ali disponível. E talvez essa seja uma chave para você que está pintando, que está nesse corre. Independente do material que você tenha disponível para fazer, o importante é você fazer, dar o primeiro passo. Inclusive, esses trabalhos, eles são muito especiais e importantes, porque foram eles que me colocaram dentro de uma galeria de arte, com um grupo de artistas muito bacana, ao qual muitos deles eu sou fã do trampo. Então é isso aí, isso é para você saber um pouquinho da história desses trabalhos aí dessa época, mais ou menos de 2011 e 2012. Para saber mais informações e acessar também minha biografia, você pode dar um pulo no meu site ricardonegro.com.br.